Na aula de hoje, nós vamos abordar alguns aspectos das ações pelas quais o Supremo Tribunal Federal exerce o controle concentrado, principal, abstrato e direto. Ele é concentrado, obviamente, porque é exercido unicamente pelo Supremo Tribunal Federal, se o parâmetro do controle for a Constituição Federal, ou pelo Tribunal de Justiça de cada estado, se o parâmetro do controle for a Constituição Estadual. Ele é principal porque a ação judicial tem como objeto unicamente a discussão da constitucionalidade. Não há nenhuma questão de direito subjetivo, não há nenhuma questão fática atingindo interesses específicos posta à apreciação do Poder Judiciário. A constitucionalidade ou a inconstitucionalidade, a relação de dependência entre a Constituição e a norma é o objeto da ação, porque é chamado o controle. A constitucionalidade, a relação entre a Constituição e a norma é o objeto da ação. Por isso é chamado controle por ação, ou também chamado controle abstrato, controle que se discute se a norma corresponde aos limites estabelecidos pela Constituição ou se o legislador extrapolou, foi além dos parâmetros fixados na Constituição para aquela produção legislativa. E é principal, porque não há demanda nenhuma envolvida. Então nós estamos diante do controle direto, concentrado, abstrato e principal. Esse parâmetro, como nós já vimos nas aulas anteriores, se dá a partir de uma relação lógica entre objeto do controle e parâmetro do controle. O parâmetro do controle é a norma constitucional. E aí nós estamos tratando não só do texto escrito da Constituição, que é o princípio, que é o ponto de início dessa análise e deve ser o ponto final. A interpretação constitucional, a construção do direito constitucional parte do texto e termina no texto e tem que ser harmônico, tem que caber no texto constitucional. Mas nós estamos falando de algo além do texto, algo além da norma escrita na Constituição. Nós estamos falando do direito constitucional vigente, que pode ter um ponto de partida na Constituição, mas que vai além disso. Pode abranger a interpretação constitucional, a interpretação dada pela Corte, pode abarcar os tratados de direitos humanos que são incorporados no nosso ordenamento jurídico com força de norma constitucional. Então, quando nós estamos falando de parâmetro da Constituição, repetindo, nós estamos falando da norma escrita na Constituição, estamos falando dos tratados sobre direitos humanos, estamos falando da jurisprudência da Corte Constitucional. Por isso, vários doutrinadores acabam dizendo que o parâmetro da análise é o bloco de constitucionalidade. Os principais elementos deste bloco ou desse conjunto: o texto constitucional escrito, a jurisprudência constitucional a partir das decisões da Corte, no caso brasileiro, o Supremo Tribunal Federal, e os tratados internacionais que se incorporam no nosso ordenamento com força de norma constitucional. De tal forma que esses três são os parâmetros que nós devemos sempre observar. É claro que a análise precisa partir de algum texto, algum princípio, alguma palavra, alguma expressão da Constituição, mas não apenas naquele sentido literal extraído ou extraível do texto constitucional, mas sim o direito com esses elementos que nós citamos: a Constituição, os tratados e a jurisprudência da Constituição. Alguns países põem outros elementos, como por exemplo o costume constitucional, as práticas reiteradas dos órgãos constitucionais da Corte Constitucional. No Brasil não, o parâmetro é sempre
a Constituição escrita, sua interpretação pelo Supremo Tribunal Federal e os tratados de direitos humanos que a esta Constituição se incorpora com o tempo. E o objeto? O que pode ser objeto de uma ação? Ato normativo. Ato normativo é qualquer ato escrito com características formais de norma que tenham como efeito inovar, alterar, modificar o ordenamento jurídico. Vejam bem, é preciso que o ato normativo inove, altere, modifique, crie um direito novo, modifique um direito, modifique uma norma existente. Isto porque podemos ter vários atos normativos que têm uma dependência indireta da Constituição, que são normas de segunda categoria, normas complementares, normas que auxiliam, normas que completam o ordenamento sem que estejam diretamente vinculadas à Constituição. Então é preciso que haja uma dependência direta no tocante ao fundamento de validade, no tocante à sua inserção no ordenamento jurídico da Constituição. Se eu tenho uma norma que não está diretamente vinculada à Constituição, essa norma não pode ser objeto de uma ação de controle direto. A ação de controle direto abarca aquelas normas que têm o seu surgimento, diria Kelsen, o fundamento de validade à norma constitucional. Tem que haver uma dependência direta. A respeito desta questão, a respeito dessa matéria, a norma constitucional e uma norma infraconstitucional. Essa norma, primeira, dependente diretamente, vinculado, que tem como fundamento de validade a Constituição, esta norma pode ser objeto de uma ação de controle. E veja que eu sempre usei a expressão ato normativo, para não restringir o objeto do controle à lei, porque lei tem um sentido técnico. Lei é um produto da ação do Poder Legislativo com a participação do Poder Executivo. E você pode ter normas que têm outra configuração procedimental, que têm outra forma de elaboração. Se entre no ordenamento jurídico, analisando o ordenamento jurídico, se entre a Constituição e esse ato normativo não há nenhuma norma se interpondo, não há nenhuma regra, nenhuma lei, essa norma tem fundamento de validade direta na Constituição. Logo, essa norma pode ser objeto de parâmetro, porque o único parâmetro, o único limite para o seu conteúdo e para a sua produção é a Constituição. Neste conceito, nós podemos encontrar emenda à Constituição, que pode ser objeto de um ADI ou de uma ação declaratória de inconstitucionalidade. Nós podemos encontrar leis ordinárias, leis complementares, leis delegadas. Podemos encontrar a medida provisória, que aí será objeto de controle não só os seus requisitos para poder existir como medida provisória, como também o seu conteúdo e a sua produção legislativa. Ou seja, no mínimo teremos 3 aspectos objeto de ações ou de controles distintos. Os parâmetros de uma medida provisória, o procedimento de elaboração de sua medida provisória e o seu conteúdo, aquilo que a medida provisória contém. Mas além disso, nós podemos ter enunciados normativos dos tribunais. Os tribunais produzem normas, e normas originárias, e normas que não têm nenhuma lei anterior. Portanto, essa produção normativa dos tribunais tem fundamento na Constituição. E ao ter fundamento na Constituição, esses enunciados dos tribunais podem sim ser objeto de um controle concentrado. Também as súmulas vinculantes podem ser objeto. Ou seja, diversos atos normativos, sendo eles originários, tendo eles fundamento de validade único e exclusivo à Constituição, eles podem ser objeto de uma ação de controle. Quais são essas ações que hoje nós temos no ordenamento jurídico? São 3 as ações principais. A ação declaratória de
inconstitucionalidade, esta que sempre existiu, que surge no nosso ordenamento jurídico como fundamento de uma intervenção, que ganha um corpo na emenda 65 e um fôlego enorme na Constituição de 88. Hoje essa ação está regulamentada pela Lei 9.868, a ação direta de inconstitucionalidade. Mas também temos a ação declaratória de constitucionalidade, aquela sobre a qual nós já falamos, que surgiu em 93 e hoje está regida pela mesma lei. Então nós temos a Lei 9.868 de 99, que disciplinam essas duas ações. Nós temos a Lei 9.600. Hoje nós temos a Lei 9.868/99, que disciplina essas duas ações: ação declaratória de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. E nós temos a Lei 9.882/99, que disciplina a ação de descumprimento de preceito fundamental. São 3 as ações, portanto, diretas, que podem ser utilizadas como mecanismo de invocar a função do Supremo Tribunal Federal de controlar a constitucionalidade das normas. Nós vamos falar agora um pouco das duas primeiras, da ação declaratória de constitucionalidade e da ação declaratória de inconstitucionalidade. Elas têm a mesma norma, a mesma regra e hoje elas têm as mesmas características. Depois nós trataremos da ação de descumprimento de preceito fundamental. Então, primeiro aspecto. Quem pode propor uma ADI, ação declaratória de inconstitucionalidade, ou uma ADC, ação declaratória de constitucionalidade? Os legitimados estão na Constituição. São aqueles listados na Constituição. E nós temos um rol no artigo 102 da Constituição. 103 da Constituição, que vamos lá. O presidente da República, a mesa diretora do Senado, a mesa diretora da Câmara dos Deputados, a mesa da Assembleia Legislativa da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou de cada estado, governador de estado ou do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional, confederação sindical ou entidades de classe de âmbito nacional. A Constituição de 88 legitimou todas essas instituições e entidades para discutirem a produção normativa no Congresso Nacional. Chamamos a atenção especial para 2 tipos de legitimados que a doutrina e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acabaram por separar. Em razão do interesse envolvido, se exige de alguns legitimados pertinência temática. Isto porque não se pode legitimar órgãos proporem ações na justiça sem que esses órgãos tenham legitimidade para falar em nome de, sem que esses órgãos tenham competência ou estejam autorizados para falarem em nome de uma coletividade. Norma é sempre geral e abstrata. É dirigida a todos. Logo, é preciso que os órgãos ou representem a todos ou tenham uma função institucional definida na Constituição para que possam discutir questões que afetam a todos. Aqueles órgãos que só têm interesses parciais, que têm atuação parcial, que não têm uma representatividade legítima do todo da sociedade e não integram o sistema de justiça e não integram a defesa do Estado democrático de direito, eles não poderiam buscar, discutir, questionar a produção legislativa no Supremo sobre qualquer assunto, sob pena de criarmos mecanismos para uma subrepresentação, mecanismos para desvio. Então, quando o governador de estado
a Assembleia Legislativa, quando uma entidade de classe e um sindicato procuram o Supremo para discutir, eles precisam demonstrar por quê. Qual o interesse deles? O que os legitima? Por que eles estão falando em nome de quem? Eles podem falar em nome de quem? Se eles puderem, se eles tiverem legitimidade, eles podem acionar a justiça. Imaginem o governador do estado X, que não tem nenhuma relação, nenhuma dependência com o estado Y, e vai questionar uma norma do estado Y. Para quê? Tem que ter pertinência temática. Imagine uma associação de classe, uma confederação sindical ou uma entidade de classe que vai discutir assuntos que não tem nada a ver com a razão de suas existências, com aquilo pelas quais elas existem, que justificam a existência, e os segmentos que elas têm legitimidade democrática para representar. Então essas entidades parciais, que não representam um todo, que não representam a coletividade como um todo, têm legitimidade apenas para os assuntos pertinentes à sua existência, o seu ramo de atuação e os interesses daqueles que elas representam. Os demais são chamados legitimados universais. Essa distinção é muito importante em razão da pertinência temática. A lei vai estabelecer, no seu artigo 3º, tanto para a ADI como para a ADC, a necessidade do autor da ação demonstrar qual o fundamento constitucional, qual a norma constitucional que está sendo violada, no que consiste essa violação e o que acontece no mundo jurídico, quais os desdobramentos se a ação for julgada procedente. Isto significa dizer que é preciso que o autor da ação inicial aponte a inconstitucionalidade e aponte como ficará o direito, a cadeia normativa. O que vai acontecer com as normas? Há normas que têm uma dependência lógica daquela? Aquele artigo sozinho pode ser excluído do ordenamento? Não só aquele artigo, mas os outros artigos daquela lei. Então é preciso que o autor de uma ação demonstre como ficará o direito. Qual é o direito consentâneo com o direito constitucional? Se não há nada que se possa aproveitar daquele direito, se aquela norma é sozinha no universo jurídico, se tem outras normas que são delas dependentes. Então é preciso que fiquemos atentos nas iniciais para os requisitos do artigo 3º, principalmente quando o legislador estabelece o dever de ser apontado à cadeia normativa. Como fica o direito se aquela norma for declarada inconstitucional? Por que aquela norma deve ser declarada inconstitucional? E como ficará o direito? Portanto, há uma necessidade do autor da ação fazer a demonstração do que é o direito constitucional, no que o direito constitucional está sendo violado e qual é o direito infraconstitucional compatível com o direito constitucional. Porque nunca se esqueçam que o que está sendo discutido é um ato de intervenção na produção democrática de um poder legislativo, sob o fundamento de que aquela produção do poder legislativo violou a Constituição. Mas a Constituição, dado a característica sintética de suas normas, nem sempre contém elementos normativos suficientes para um confrontamento direto de toda norma produzida pelo Poder Legislativo. A norma, objeto de uma ação, é sempre concretização, bem ou mal, de um comando constitucional. Portanto, no que esse comando desviou, no que esse comando ofende, no que esse comando atinge. Não é um trabalho no plano abstrato, tranquilo ou fácil de ser construído. É preciso ter habilidade jurídica para demonstrar qual é o direito extraível daquela norma constitucional, que é o parâmetro, qual é o direito extraível daquela norma legislativa e por que são incompatíveis, por que não podem conviver e o que deve ser prestigiado, o direito constitucional, e como é que ficará o direito infraconstitucional. O controle se dá
na comparação abstrata de conteúdos normativos. Na comparação abstrata de conteúdos normativos, numa relação de absoluta incompatibilidade entre eles. O conteúdo normativo extraído de uma norma constitucional, e quando a norma é um princípio constitucional, esse conteúdo precisa ser demonstrado, ele não está expresso na Constituição, e o conteúdo normativo extraído da norma objeto. Portanto, o papel argumentativo do autor de uma ação, seja a AD em ADC, é um papel intenso, porque ele trabalha no campo da construção de interpretações possíveis. No campo da construção das interpretações possíveis de dois dispositivos normativos abstratamente considerados, sem que tenham a influência, sem que sejam contaminados com o mundo, com os fatos, com os negócios jurídicos. Não são os negócios, os fatos, não são os efeitos que tornam a norma constitucional, mas o que é possível extrair numa atividade interpretativa da norma infraconstitucional e mostrando que isto é incompatível com o que é possível extrair da norma constitucional. Então, é um debate de ideias a partir de textos normativos, debate de interpretações, confrontos de interpretações a partir de um texto normativo. E tudo isso precisa estar detalhado, especificado logo na inicial, sob pena dela ser declarada inepta. Isso está expresso no artigo 3º da lei que disciplina. No caso da ação declaratória de constitucionalidade, há um quarto requisito, que é a demonstração da controvérsia jurisprudencial. A ação declaratória de constitucionalidade tem como pressuposto a existência de discussões, a existência de debate, a existência de demandas, a existência de conflitos entre interpretações daquela norma já no campo do Poder Judiciário. A ação declaratória de constitucionalidade, ela visa pacificar o entendimento. Ela visa dar uma decisão célere pelo Poder Judiciário sobre uma questão crucial. A norma é constitucional ou não? Embora se dê no âmbito do controle abstrato, na declaratória já há conflito, já há decisões conflituosas. O que o Supremo faz é decidir para pacificar esse entendimento. A legislação também previu a participação de terceiros com uma característica um pouquinho diferente. É o conhecido amicus curiae, ou aquele que vai colaborar para que o juiz, o ministro, aquele que vai decidir, forme a sua convicção. Essa figura visa fazer com que nas ações, questões extrajurídicas, questões que extrapolem o mundo do direito, possam ser trazidos, já que o controle se dá de forma concentrada e com efeito erga omnes, para todos. A norma nem sempre trata só de questões jurídicas. Então, o juiz, o ministro do Supremo pode convocar, aceitar a participação de terceiros, a participação de interessados outros, a participação de entidades da sociedade civil, a participação de instituições que atuam naquele tema específico daquela norma. Quando a questão é apenas de direito, não há muita importância ou relevância para essa participação. Mas se trata de uma questão de saúde pública, é importante ouvir as associações médicas, as entidades de classe. Quando se trata de questões envolvendo meio ambiente, é importante ouvir diversos segmentos da sociedade para que a questão não fique discutida apenas no campo do direito, no campo jurídico. Recentemente, o Supremo discutiu a questão envolvendo o aborto de anencefalo. Várias entidades, de diversos segmentos, entidades religiosas, entidades médicas, entidades de direitos humanos, todos puderam participar, trazendo sua posição, seus argumentos, seus pontos de vista.
Então, há essa abertura. Assim como a abertura para a realização de audiências, para a realização de produção de provas. Então, pode, no âmbito dessas ações de controle, seja a ADC como a ADI, ampliar o debate com a sociedade. Ouvir outros segmentos, ouvir outros interessados que não apenas o mundo jurídico, o mundo do direito. No campo do direito, há no mínimo 4 grupos de pessoas importantes. Os advogados dos autores, quando não são os órgãos legitimados que têm essa função de representação. As partes do processo, portanto, nós diríamos, envolvidas, se for a mesa diretora do Senado, se for a mesa diretora da Câmara. Há também a participação de 2 órgãos previstos na Constituição, que são auxiliares da Justiça. A Advocacia Geral da União e a Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República pode ser a autora da ação. A Advocacia Geral da União pode representar o presidente da República na ação. Mas, se não for o presidente da República o autor, a Advocacia Geral da União tem o ônus de defender a norma, tem o ônus de atuar na defesa da constitucionalidade da norma. Isto porque há que existir minimamente um contraditório. Minimamente, alguém tem que trazer ao processo as razões pelas quais o Poder Judiciário aprovou aquela norma e defendê-las, as razões pelas quais o presidente da República, se ele não é o autor, sancionou, promulgou aquela norma. Se ele sancionou e promulgou, é porque ele está convencido de que a norma é constitucional. Logo, ele precisa participar desse debate defendendo a sua tese. Ele faz isso por intermédio da Advocacia Geral da União. A Procuradoria pode ser autor da ação, é um dos legitimados, e se não é o autor, ele participa como fiscal da lei. E, portanto, ele tem liberdade para se manifestar, ou pela constitucionalidade ou pela inconstitucionalidade. Então, nós vamos ter a participação de quem é autor da ADI, da ADC, a participação do Poder Legislativo, quando for o caso, da Advocacia Geral da União, defendendo a norma, e da Procuradoria-Geral da República. Todos os órgãos, portanto, que compõem a cúpula do Serviço de Justiça participam nessas discussões no Supremo Tribunal Federal. E os correspondentes no âmbito estadual. A Procuradoria do Estado, que participa das ações de controle direto, seja por lei estadual, ato normativo estadual ou por ato normativo municipal. E o Ministério Público Estadual, de segunda instância, que é o correspondente à Procuradoria-Geral da República. A lei também prevê a possibilidade de liminares. As liminares podem ser concedidas, tal qual nas ações coletivas de um modo geral, e a regra dessas liminares está prevista no artigo 11. Outro assunto extremamente importante para nós é a questão envolvendo os efeitos dessa ação. A primeira observação importante é que ADC e ADI são consideradas complementares ou ações com sinais trocados. Isto significa que se alguém propõe uma ADC, ação declaratória de constitucionalidade, se ela for julgada procedente, a norma é declarada constitucional. Mas se ela for julgada improcedente, a norma será declarada inconstitucional. Se alguém propõe uma ADI, ação declaratória de inconstitucionalidade, se a ação for julgada procedente, a norma será declarada inconstitucional. Se a ação for julgada improcedente, a norma será declarada constitucional. Então, tem sinal trocado, ou são dúplice, ou se complementam. Uma ação pode gerar um efeito
que o autor não queria. Porque uma vez que o Supremo Tribunal Federal se reúne e se manifesta e analisa, aquela decisão tem que valer. Aquela decisão, seja pela constitucionalidade ou pela inconstitucionalidade, tem que resolver, tem que pôr um ponto final à discussão sobre aquela norma. Isso é muito importante saber, porque tanto propondo um ADI como propondo um ADC, haverá um provimento de mérito se eventualmente a ação não for conhecida por questões processuais. Poucas, mas há a possibilidade da ação não ser conhecida por questões processuais. Mas se ela tiver o seu mérito conhecido, ela terá uma coisa julgada. Ela terá uma decisão de mérito. Procedente ou improcedente, fará a coisa julgada e terá um conteúdo sobre o direito. Ou para declarar a norma constitucional, ou para declarar a norma inconstitucional. Caráter dúplice ou ambivalente. É assim que a doutrina considera ou chama esse efeito das ações, tanto ADI como ADC, e isso está previsto nos artigos 23 e 24. Como uma declaração de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade é algo sério, porque interfere sobre a produção legislativa do Poder Legislativo com a sua legitimidade democrática, é preciso a presença de 8 ministros para que possa haver uma declaração nesse sentido, para se preservar o princípio da reserva de plenário que está previsto na nossa Constituição. E uma vez decidido, não cabe ação rescisória, não cabe recurso, a não ser embargos declaratórios nos limites dos recursos com essa característica, os embargos declaratórios. Uma vez decidida, na ADI e na ADC tem efeito erga omnes. Atinge o plano de validade da norma e ela é, por decisão do Supremo Tribunal Federal, excluído do mundo jurídico, excluída do ordenamento jurídico. Portanto, tem efeito erga omnes e vinculatório a todos destinatários. Ninguém mais está autorizado a aplicar aquela norma. Ela não existe mais. Ela foi atingida na sua validade. Ela não tem aptidão mais para produzir efeito. Ela foi excluída do ordenamento jurídico. Nesse sentido, é que Kelsen considera essa decisão do Supremo Tribunal Federal a atividade de um legislador negativo. Mas é evidente que quando há a declaração de inconstitucionalidade. Quando há a declaração de constitucionalidade, essa declaração extingue, afasta qualquer possibilidade de discussão e de possibilidade da administração pública deixar de aplicar e o Poder Judiciário, em toda a sua extensão, continuar aplicando aquela norma. Efeito vinculatório. É da natureza dos provimentos das ações diretas, a vinculação da administração pública, a vinculação de toda a estrutura do Poder Judiciário e a vinculação dos particulares. Por isso, para dar força a esse efeito, é que a própria Constituição prevê o Instituto da reclamação constitucional. A reclamação constitucional como mecanismos pelo qual no artigo 102, inciso 1º, a linha L, a Constituição prevê reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. Ou seja, já existe uma ADI, já existe um ADC sobre aquela norma, não há mais o que se discutir na esfera do Poder Judiciário. Se a administração pública, se o Poder Executivo, se o Poder Legislativo ou se qualquer órgão do Poder Judiciário continua aplicando aquela norma, reclamação constitucional. Não há necessidade mais de se acionar todo o sistema de justiça para evitar a sujeição a isto que é uma ofensa à Constituição. Então, há a necessidade, a possibilidade de um acesso direto ao Supremo Tribunal Federal para fazer valer
as suas decisões em ADI, em ADC, porque são erga omnes e vinculatórios. Agora, a partir de quando tem uma norma produzida, uma norma que entrou em vigor, uma norma que está produzindo efeitos? Na lição dos doutrinadores norte-americanos, ou no modelo norte-americano, as decisões no âmbito do controle de constitucionalidade das normas é sempre uma decisão retroativa, ex tunc, desde o nascimento da norma. E é esta a regra do nosso direito. Então, na ADI e na ADC, a decisão do Supremo Tribunal Federal retroage à data em que a lei foi produzida. Entra em vigor desde a edição da norma. Portanto, efeito ex tunc retroativo, desfazendo todos os efeitos jurídicos que a aplicação daquela norma produziram. Esta é a regra. Porém, presente relevantes interesses econômicos, sociais e em nome da segurança jurídica, presentes relevantes interesses econômicos, sociais e em nome da segurança jurídica, pode o Supremo Tribunal Federal decidir que a sua decisão vai valer daqui para frente, da data da decisão em diante. Ou seja, pode o Supremo Tribunal Federal atribuir à sua decisão efeitos ex nunc, não retroativo, doravante. Quem vai decidir isso? O próprio Supremo. Ao decidir, ele declara. Se ele não declarar nada, o efeito é ex tunc. Se houver declaração expressa no texto do acórdão, efeito ex nunc. Ou pode ainda haver uma sobrevida da norma, um efeito pro futuro. Essa possibilidade está expressa no artigo 27 da lei, disciplinando exatamente essas condições. Razões de interesses sociais, razões de interesse econômico, razões de segurança jurídica. E o Supremo, em regra, efeito ex tunc, ou se entender que há razões para estender para o futuro ou para fixar dali em diante. Então, hoje, nós temos no nosso ordenamento 3 possibilidades. A lei pode ser declarada desde o nascimento, pode ser declarada desde a decisão do Supremo, ou pode o Supremo fixar um marco temporal futuro para que a lei seja retirada do ordenamento jurídico, para que ela perca a sua eficácia. Isso é uma questão muito importante e, inclusive, discutir quais são essas razões de interesses econômicos, sociais e de segurança jurídica. No tocante ainda aos efeitos sobre a norma, nós podemos ter uma declaração de nulidade total, que atinge toda a norma. Então, a norma, em toda a sua extensão, todo o seu texto, todo o seu conteúdo é inconstitucional. Não se salva nada. Então, nulidade total. Mas pode haver uma declaração de inconstitucionalidade parcial. E aí o próprio tribunal tem que dizer no acórdão qual artigo, qual inciso, qual o parágrafo que não é constitucional. Essa total ou parcial se dá no corpo da norma. Porém, ainda a possibilidade do Supremo Tribunal Federal decidir que a inconstitucionalidade é sem alterar o texto, sem redução do texto. Se a inconstitucionalidade é de uma certa interpretação. Ou o Supremo pode excluir uma interpretação. O Supremo pode declarar, olha, essa norma é inconstitucional se aplicada desta maneira. Vedar esse tipo de aplicação. Vedar, excluir esse tipo de interpretação. Ou ainda pode o Supremo definir a interpretação, determinar essa norma só é constitucional desta maneira. Então veja, sobre a interpretação ou as interpretações possíveis de uma norma, pode o Supremo se manifestar sem atingir o texto, definindo o sentido da norma ou excluindo algum sentido.
Então, nem sempre a declaração do Supremo atingirá o texto normativo. Ele terá uma sobrevida, porém, vedada aquela interpretação, ou definida aquela interpretação. A hermenêutica constitucional tem evoluído bastante com esses métodos de interpretação. Interpretação, declaração de inconstitucionalidade sem redução do texto, declaração de inconstitucionalidade com redução de texto, declaração de inconstitucionalidade definindo a interpretação conforme a Constituição. São formas que as cortes constitucionais vão evoluindo o seu modo de atuar para salvar a produção do Poder Legislativo e preservar a Constituição. Este caminho interpretativo é o caminho que faz a Corte Constitucional da função de legislador negativo, que se limitava a dizer essa norma é inconstitucional, exclui do ordenamento jurídico, para o legislador positivo num ativismo judicial, numa atividade de criação do direito, numa atividade de complementação do direito, numa atividade de purificação do direito produzido pelo Poder Legislativo. É evidente que aí o cuidado é da criação, não extrapolar o texto da própria Constituição. O Supremo Tribunal Federal pode ainda exercer o controle concentrado, abstrato, por ação principal, por intermédio de uma ação de descumprimento de preceito fundamental. O Constituinte estabeleceu no artigo 103 a possibilidade, aliás, o artigo 102, parágrafo 1º, a possibilidade da arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente desta Constituição ser apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na forma da lei. E o legislador ordinário, ao estabelecer a Lei 9.868 e, posteriormente, a Lei 9.882, criou a ação pela qual qualquer preceito fundamental pode ser objeto de uma ação direta. O que vem a ser preceito fundamental? Preceito fundamental é aquele dispositivo de compulsória observação pelo Poder Legislativo ao concretizar a Constituição. Esse é, digamos, um conceito mais abrangente e mais próximo da realidade. Há normas e princípios constitucionais que vinculam a produção legislativa. E toda norma que vincula a produção legislativa, em nome da força normativa da Constituição, tem que vincular o legislador. E o legislador não pode agredir a Constituição, ignorar esse preceito constitucional ao produzir normas, sob pena de fazer a força normativa da Constituição cair por terra. Há uma tentativa de classificar esses preceitos como aqueles grandes princípios definidores, norteadores da estrutura do Estado, do conjunto dos direitos fundamentais. Mas me parece que o mais correto é entender esse preceito fundamental como qualquer preceito limitativo da produção legislativa. Qualquer preceito a quem o Poder Legislativo deva observância. E é nesse sentido que a ação declaratória de ação de descumprimento de preceito fundamental vem, pela legislação ordinária, vem complementar o sistema de controle concentrado. Na prática, a configuração dada a essa ação pelo legislador foi uma configuração de fechamento do sistema. A partir da regulamentação da DPF, não há nenhuma violação direta à Constituição que fique fora do controle concentrado. No direito brasileiro, qualquer violação à Constituição admite, aceita hoje e permite
a ação imediata e direta por ação principal no Supremo Tribunal Federal. O que ficava fora da ADI? O que o Supremo não admitia a ADI? Leis anteriores. Leis anteriores à Constituição ou anteriores à emenda constitucional eram consideradas pela doutrina como revogadas. E leis revogadas, não poderia, a respeito delas, haver uma ação direta. Agora é possível, na ação de descumprimento de preceito fundamental. Leis revogadas que ainda continuam produzindo efeitos, que ainda não deixaram de ser aplicadas em razão da sua ultratividade. Não era possível ser objeto de um ADI. Agora na ADPF é possível. Leis de efeitos concretos, aquelas leis que já criaram situações jurídicas diversas e que, portanto, não poderiam ser objeto de uma discussão no plano abstrato. Nós já sabemos quais são os interessados, quais são os interesses atingidos e, portanto, não poderia desprezar esses interessados e trazer a discussão para um plano abstrato. Na ADPF isso é possível. E eventuais leis municipais que ferem diretamente a Constituição Federal, sem que tenha um dispositivo na Constituição Estadual que permita o controle direto no plano estadual. Tem algumas normas municipais que podem ferir só a Constituição Federal. Não havia possibilidade de controle direto. Agora, com a ADPF, é possível. Então, se deu a esta ação a partir do conceito de preceito fundamental, essa amplitude para fechar, para completar o sistema de controle direto. De tal forma que hoje nenhuma questão fica fora da apreciação do Supremo Tribunal Federal na ação direta, com a ADPF. Portanto, essa é a principal característica, a principal questão a ser discutida e entendida na ADPF. O que cabe, quanto cabe. No demais, todas as questões processuais, todas as questões de eficácia, todas as questões de partes, legitimados, todas as questões de efeitos, a legislação deu a mesma tratativa, deu o mesmo efeito ou o mesmo regime jurídico da ADI e ADC. Então hoje nós temos ADI como ação clássica, própria, como ação já incorporada no nosso ordenamento jurídico, no nosso costume jurídico, para ações de controle de constitucionalidade diretamente no Supremo Tribunal Federal. Temos a ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade, que tem apenas um requisito a mais: a existência de uma discussão, de um dissídio, de uma controvérsia constitucional. E temos a ADPF, que ela complementa o sistema para permitir no Supremo Tribunal Federal as discussões a respeito de leis revogadas, leis anteriores, leis de efeito concreto e leis municipais que firam a Constituição Federal. De tal forma que hoje o sistema direto, o sistema por ação principal, o sistema de controle abstrato a cargo do Supremo Tribunal Federal está completo. É o mais completo dos ordenamentos jurídicos. Não há nenhuma violação à Constituição que fuja à possibilidade de um controle abstrato, direto, concentrado, principal, a cargo do Supremo Tribunal Federal, em razão das 3 ações pelas quais esse controle é exercido.